Olá, hoje mais uma vez para compartilhar com vocês Atos 23. Em Atos 23 nós vamos falar do versículo 6 até o versículo 10 e depois vamos falar somente do versículo 11 para ilustrar o versículo 24. Então, neste momento, vamos conversar um pouco aqui sobre o versículo 23 de Atos. Versículo 23, Paulo é levado ao Sinédrio, Sinédrio, que é um tribunal, um tribunal onde ele foi julgado por alguns acontecimentos passados. E novamente eu entendo aqui que Paulo, cheio do Espírito Santo, como fala alguns versículos aqui atrás, onde nós entendemos, principalmente pela questão que Jesus sabia exatamente quem era Paulo, na época Saulo, antes da sua conversão. Pois bem, aqui está uma prova que Paulo usou do seu conhecimento para, nessa situação, causar uma certa confusão, para que a sua situação, na realidade sendo plano de Deus, fosse cumprida. Ok? Vamos lá no capítulo 6, versículo 6, capítulo 23. Contudo, Paulo, sabendo que uma parte do Sinédrio compunha por saduceus e outra por fariseus, bradou diante de todos: eu, Paulo, sou fariseu, filho de fariseu. Eis que estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. E ao proferir, e agora eu vou resumir aqui, ao proferir isso, os fariseus acreditavam nessa condição e os fariseus não. E aconteceu que a polêmica se instaurou ali dentro do Sinédrio. E chega aqui no versículo número 9, diz assim, houve então muita discussão e gritaria. Alguns dos mestres da lei, que era fariseu, se levantaram e começaram a esbravejar: não encontramos neste homem mal algum. Ou seja, o objetivo de Paulo aqui foi cumprido. Levando em consideração que ele entendeu que naquele local os fariseus eram a maioria, ele usou daquilo que ele havia aprendido lá atrás. Ele usou argumento em sua defesa. Diante dessa discussão, se tornou tão acirrada que o comandante teve que retirar Paulo daquela condição, devido à fúria dos saduceus, e levou ele para a fortaleza. O que quer dizer isso, gente? Deus, através do Espírito Santo, Jesus, através do Espírito Santo, usou
o Espírito Santo para orientar Paulo ali, para que realmente algo acabasse com aquela situação. E existia um novo motivo aqui, que Deus entendia que era uma nova missão de Paulo. Que isso está relatado no versículo 11. Naquele dia aconteceu essa condição do Sinédrio. No dia seguinte, ou seja, na noite seguinte, fala aqui no 11, na noite seguinte, o Senhor surgiu ao lado de Paulo e lhe afirmou: seja corajoso. Assim como deste testemunho da minha pessoa em Jerusalém, deverá de igual modo testemunhar em Roma. Eu gostaria que vocês tivessem a curiosidade, primeiro, de ler a Bíblia, o capítulo 23 por completo. Essa é a primeira curiosidade que eu chamo vocês para verificar comigo a Bíblia. Segundo, que lesse com atenção o versículo 11, quando o Senhor surgiu ao lado de Paulo, falando que do mesmo modo que ele falou de Jesus, falou da salvação pela graça, que ele falasse dessa mesma forma em Roma. E a terceira situação que eu gostaria, assim, muito que você verificasse, é qual é a distância. No Google dá para ver isso, Google Maps, dá para verificar isso. Qual era a distância entre Jerusalém e Roma? E aí, a partir do versículo 12 de 23, de Atos 23, começa a desencadear como que Deus, o Senhor, proporcionou a ida de Paulo de Jerusalém a Roma. E aí, eu entendo que aqui no capítulo 23, tudo que é falado em prol do novo propósito de Paulo. Paulo, essa é a mensagem do 11. Paulo, sê corajoso. Assim como deste testemunho da minha pessoa em Jerusalém, darás igual modo testemunho em Roma. Meus amigos, eu entendo um paralelo de hoje e para aquela época de Paulo. Hoje, traçando de maneira, uma condição marítima, já levaria alguns dias, talvez até meses, para chegar em Roma, com toda a tecnologia que a gente tem, via marítima, via viagem pelo mar. E eu entendo que Paulo, na época, ele não duvidava de maneira alguma daquilo que Deus tinha para ele. Novamente, Deus sabia quem era Paulo, sabia do seu porte físico, que ele era um soldado romano,
sabia que antes da conversão e ele defendia a causa. Então, agiu da mesma forma, que ele foi treinado desde do início como soldado romano, ele foi treinado daquela forma. Eu entendo que a ordem foi recebida e ele entendeu que era possível. Agora, para mim, só pela fé, que as distâncias não são favoráveis, as condições da época não eram favoráveis, porém, ele creu na promessa que o Senhor tinha passado para ele. E ele foi lá e cumpriu. A partir desse capítulo 23, começa a viagem de Paulo de Jerusalém para Roma. Gostaria que você desse uma olhada, lesse o versículo 23, entendesse o versículo 23 e entendesse a sabedoria de Paulo. A sabedoria de Paulo é divina, vem de Deus, mas é muito importante, principalmente nós, que em alguns momentos nós duvidamos do poder de Deus. Eu gostaria que você analisasse exatamente o que Deus é capaz de fazer quando a comunhão com Ele é tamanha como a de Paulo. Leia a Bíblia. Eu uso essa Bíblia aqui, ó, King James, atualizada. Gosto pelos rabiscos que eu faço, anotações. Então verifique, entenda sobre a vida de Paulo. E principalmente nós estamos lendo aqui capítulo 23, nós lemos do 6 até o 11. Leia o capítulo por completo. E assim, sucessivamente, comigo, todo o livro de Atos. Aquele abraço, que Deus complete essa mensagem no seu coração e que, sim, vamos juntos ler a Bíblia todos os dias. Um abraço e até a próxima.